Fala galera, professor Ricardo Barrios, o primeiro e único diretamente aqui para você. E agora, iniciando um estudo que é deveras importante não só para concurso público, mas para sua vida. Até para você conversar com aqueles seus tios que ficam mandando coisa no grupo de WhatsApp. Você agora vai se tornar aquele sobrinho ou sobrinha chato. Por quê? Porque você vai saber rebater qualquer coisa que o tiozão do Zap fala de maneira fundamentada, pelo menos com a fundamentação necessária para deixar aquele seu tio ou aquela sua tia de WhatsApp meio sem saber onde enfiar a cara. Antes de tudo, pessoal, importantíssimo, esta aula ela é conceitual, não tem lado político. Eu quero que ambos os lados se explodam e meus alunos passem em concurso e se tornem cidadãos mais conscientes, tá bom? Então, vamos que vamos começar falando do conceito de Estado. Eu vou fazer explicações e deixar o material para uma consulta posterior. Pessoal, perceba antes de tudo que o Estado é um ente personalizado de direito público. Como assim? O Estado ele tem um CNPJ, ele é uma pessoa jurídica. Inclusive, quando a gente vai levar isso para o direito administrativo, entende-se desse CNPJ que é a distribuição interna de competências e a desconcentração. Lembra disso? E quando eu crio ou autorizo a criação de outra entidade, eu tenho uma descentralização, situações que não é o objetivo da nossa aula, mas só aí para fazer este link. Agora, do que é formado o Estado? O Estado, ele é a junção indissociável de povo, território e governo soberano. Tem um cara, um cantor, se eu não me engano, cara, nigeriano, chamado Fela Kuti, um dos precursores do Afrobeat, sabe? Calm down, calm down, aquela coisa lá, como é o nome? Calm down. Calm down. Não tô ligado como é essa música direito, mas esse Fela Kuti, ele fez uma coisa impressionante. Ele simplesmente juntou todas as mais de 50 esposas, exatamente, mais de 50 esposas. O cara era brabo. Dentro ali de um terreno que ele tinha, um grande terreno, e ele fundou um principado dentro da Nigéria, falando: aqui eu mando, aqui eu tenho povo, aqui eu tenho território, aqui eu tenho meu governo soberano. É claro que isso não deu muito certo, é claro que não é bem assim que funciona, mas para que um Estado se caracterize como tal, é necessário que existam esses três elementos, que exista um povo, que exista um território e exista um governo soberano. A partir daí, vão ter aspectos mais subjetivos como a cultura daquele povo. Eu estava vendo, por exemplo, um vídeo sobre a Espanha, que na Espanha existem culturas extremamente diferentes entre si e que inclusive têm ideais separatistas, como por exemplo, se eu não me engano, Galícia, bascos, entre outras situações. Parece um pouco aqui com o Brasil, né? Quando você tem ali a região sul de Bonezinho. Vamos parar com isso, né? Região sul de Bonezinho é sacanagem. E eu tenho conhecimento de causa pra falar porque meu pai é gaúcho de Porto Alegre e minha mãe é baiana, então eu sou o meio. E eu sou, obviamente, né, eu não falo muito porque eu sou modesto, eu não gosto de me gabar, eu sou soteropolitano baiano. O simples fato de ser nordestino já é algo incrível para uma pessoa falar de si próprio, né? Vamos combinar. Beleza? Então, pessoal, nós temos aqui, né, que o Estado ele tem autonomia política, ele cria suas próprias decisões, você tem que o Estado é de direito público, entre outras situações. E aqui nós chegamos a um conceito de Estado de Direito. O que significa o Estado de Direito de uma maneira mais conceitual? Significa o seguinte: o mesmo Estado que cria as regras tem a obrigação de segui-las. Imagine que um político ele cria a obrigação que você tem que parar no sinal vermelho, só que ele não para. Ricardo, mas é assim que funciona. Pois é, mas em tese não deveria ser. Um Estado de Direito não existe uma verticalidade dos governantes. Os governantes, eles podem fazer determinadas coisas que a Constituição lhe dá esse direito, né? Ele tem competências e deveres e direitos constitucionais, como por exemplo um foro privilegiado, entre outras situações, mas ele acaba sendo devido à aplicação de todos os outros deveres que nós, meros mortais, tenham. Então as regras que o Estado faz
também têm que ser seguidas pelo próprio Estado dentro ali dos limites constitucionais e legais, tá bom? Então, em um Estado de direito, nós temos características como tripartição dos poderes aqui no Brasil, executivo, legislativo e judiciário, a universalidade da jurisdição e a generalização do princípio da legalidade, ou seja, deve haver a legalidade como a regra para todos que existem dentro deste Estado. Tá bom? Prevalece então as normas jurídicas e não a vontade do governante. Até aqui, padrão? Formas de Estado. Pessoal, basicamente nós podemos falar de duas formas de Estado, sendo o Estado unitário e o Estado federado. O Estado unitário é um Estado centralizado. Aqui no Brasil, nós temos uma centralização política em determinadas situações, visto que a capacidade de legislar na maioria dos temas acaba sendo da União. Porém, nós também temos leis estaduais, nós também temos leis municipais, nós também temos competências legislativas estaduais e municipais, apesar de que reduzidas, diferente, por exemplo, do Estado americano. Os Estados Unidos, né, é um Estado federado no qual os estados em si, eles têm muito mais liberdade legislativa. Então lá você tem estados, por exemplo, que permitem a pena de morte e outros estados que não permitem. Aqui no Brasil isso não acontece, visto que, de uma maneira majoritária, a legislação penal ela é privativa da União, tá bom? Apesar disso, nós não estamos em um Estado unitário. Inclusive, depois da Constituição de 1988, ocorreu um processo de municipalização muito acentuado, dando muito poder para os municípios, inclusive colocando-os no status de um ente federado. Hoje nós temos como entes da administração direta União, Estados, Distrito Federal e municípios, certo? Então perceba que nós temos sim um Estado federado, mas não nos mesmos moldes de um Estado como os Estados Unidos, por exemplo. Já o Estado unitário é uma política centralizada, concentrando o poder em uma única força política. Um exemplo é o Uruguai, tá? O Uruguai é um Estado unitário e nós temos aqui o Estado federado, que são descentralizadas. E aqui eu coloquei: o Brasil adotou a forma federativa de Estado. Pessoal, isso, inclusive, é uma cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? Cláusula pétrea é aquela que não pode ser mudada, não pode sofrer uma emenda constitucional. Pode acontecer o que for e não tem como o Estado brasileiro deixar de ser federado. A não ser que venha uma nova constituinte e aconteça um monte de coisa. Agora veja só. A forma de Estado federado do Brasil é uma cláusula pétrea. Isso é assunto mais de direito constitucional. Já a forma de governo que é republicano não é uma cláusula pétrea. Ricardo, então pode ser que a gente volte a ter monarquia? Teoricamente pode. Só é bastante difícil. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Pelo Brasil adotar essa forma federativa, nós temos leis federais, leis estaduais e leis municipais que vão funcionar dentro dos seus limites constitucionais. Agora, aqui tem uma coisa muito importante. Não existe hierarquia entre essas unidades federadas. Como assim? Você não tem uma situação no qual o Estado do Paraná manda no município de Londrina, no qual o Brasil manda no estado da Bahia. Dentro de cada estado existe ali a sua própria autonomia, sendo estado, sendo município. Então perceba que existem limites constitucionais que dão as competências de cada um, mas não existe uma hierarquia. Um não manda no outro. Existe uma vinculação, uma repartição de competências, entre outros quesitos, mas não uma hierarquia. Beleza? Tem uma coordenação e uma distribuição. Tranquilo? Vamos que vamos. Chegamos então nas formas de governo, tá? Lembrando, pessoal, aqui o foco é que você compreenda e lembre-se sempre,
Aulas são apresentações do assunto. O que vai fazer você passar em prova é ler seu material, revisar seu material, resumir seu material, se possível, e principalmente fazer muitas questões. Não assista mais essa aula. Assista uma vez, compreenda e parta para a parte burocrática. Leitura, revisão, questão. Tá bom? Então vamos lá. Como nós temos formas de governo, é o Estado existe, né, pela junção do povo, território e governo soberano, e o governo vai executar, digamos assim, os direcionamentos deste Estado. Então, o governo determina os objetivos do Estado, estabelece as suas prioridades e mantém o Estado soberano, uma vez que é uma unidade governamental que vai fazer com que aquilo seja um Estado e não seja uma anarquia. Pessoal, aqui eu não vou falar se eu sou a favor ou sou desfavor, mas se fala muito ultimamente em uma questão de não existir mais governo, que o Estado ele é uma coisa horrorosa e principalmente a frase imposto é roubo. Apesar de isso ter um fundo conceitual, como eu falei, né, eu não vou aqui expressar minha opinião, mas você entende da onde se tira toda essa construção, eu sempre faço a exemplificação de um condomínio. Alguém aqui já morou em condomínio? Ou mora? Independente do condomínio que você more, se é um condomínio de Minha Casa Minha Vida, como que eu morei muitos anos, que são aqueles apartamentozinhos de 2 quartos, 40 metros quadrados, ou um condomínio de luxo, é necessário que todo mundo pague a sua taxa de condomínio. Também é necessário que exista a figura de um síndico, que será responsável por pegar essa taxa de condomínio e efetivamente aplicá-la nas melhorias e na manutenção do mesmo, certo? Caso não exista o pagamento dessas taxas, o que acontece com o condomínio? Caso não exista o síndico, o que acontece com o condomínio? Então perceba que o que nós vivemos na realidade está mais próximo de uma crise de legitimidade do síndico, ou seja, eu pago imposto para dedéu. Para quê? Eu não tenho nada, nada é devolvido para mim, então eu não quero mais pagar imposto, estão me roubando. Agora veja que países como, por exemplo, Suécia, Finlândia, Suíça, claro, eu não estou comparando com o Brasil, têm cargas tributárias extremamente altas, inclusive muito mais altas que as brasileiras. Porém, essa crise de legitimidade lá não existe tanto, pelo menos que nós temos consciência, pelo fato de que os serviços públicos lá existem e são corretamente distribuídos. É como se o síndico de lá fosse mais competente. Então, aí você vem com um argumento. Não, mas cada um vai utilizar. Imagina em um condomínio, se só uma pessoa colocasse a sua garagem coberta. Se só uma pessoa colocasse o seu próprio medidor de gás e não tivesse um gás do condomínio como um todo. Se só uma pessoa pavimentasse de paralelepípedo de asfalto o seu caminho ideal e único e cercasse para andar do seu prédio até fora do condomínio. Cada um investir dentro da sua própria melhoria com a total inobservância e inexistência do Estado não tem uma aplicação prática. Então a nossa crise ela é mais de legitimidade do governo e por que a gente paga o imposto e a forma do que o nosso imposto é gasto, que muitas vezes são em situações que nós discordamos absurdamente do que do próprio contexto do imposto. Entende? Ricardo, você acha que a gente paga pouco imposto? Óbvio que não. Eu odeio pagar imposto. Eu não queria pagar imposto. Eu acho que a gente paga imposto pra caramba. Aqui é uma questão de reflexão para você compreender como é que funciona a máquina estatal. Certo? Beleza? Show de bola. Então vamos lá. A função do governo é uma função política. E aqui nós temos uma divisão interessante que é a administração em sentido amplo e em sentido estrito. Vamos imaginar o seguinte, o que é o Detran em sentido amplo? O Detran que todo mundo conhece.
Existe o Código de Trânsito Brasileiro e existe o Detran, que de certa maneira ele usa ali como base o Código de Trânsito Brasileiro e ele libera com forma nas autoescolas ali, por intermédio das autoescolas, tal a sua carteira de habilitação. Isso é sentido amplo. Lei, Detran, carteira de habilitação. Quando a gente fala em sentido estrito, é só a execução. Por exemplo, tudo isso que eu falei no sentido amplo é tudo isso. No sentido estrito, é o Detran entregando a sua carteira de habilitação. Entende? De maneira geral, podemos dizer então que o sentido amplo da administração é a atividade política, a formação das leis, mais a própria execução da administração pública. Enquanto em sentido estrito é a mera execução da administração pública. Tá bom? Também nós temos aqui a visão de Estado e governo. Eita, botei Estado aqui. É Estado, né? Estado. O X aqui veio para cá, né? O governo é um elemento formador do Estado e não se confunde com esse. Ou seja, governo é governo, Estado é Estado. O governo, como já foi falado, direciona os objetivos estatais, tá bom? E em tudo na administração pública, no direito administrativo, entre tudo isso que se fala, nós temos o seguinte: nós temos o quem faz é o sentido subjetivo. Então, se eu falo a administração pública em sentido subjetivo, eu estou me referindo a quem faz. Essa aula em sentido subjetivo, Ricardo está dando essa aula. Em sentido objetivo, a aula é a materialização dessa objetividade da prestação, tá bom? Então perceba que quando eu quero o sentido subjetivo, eu pergunto quem faz, e quando eu quero o sentido objetivo, eu pergunto o que faz. Certo? Beleza? Show de bola! E vamos para onde? Vamos para frente. Falando agora dos sistemas de governo que são adotados no mundo, digamos assim, e falando aqui também do Brasil. Obviamente, né, pessoal, que eu não vou trazer aqui na explicação regimes ditatoriais, né? Então não vou colocar aqui como um sistema de governo a ditadura, apesar de existirem governos que são ditatoriais. Tá? Mas eu não vou trazer aqui ditadura. Isso quando a gente trata no assunto ética, existe alguns concursos que trazem ditadura, necropolítica, biopolítica, ditaduras totalitaristas, entre outras concepções de Estado mais filosóficas, digamos assim, no assunto de ética, tá? Aqui não é o momento para isso, estamos tratando de administração pública. Então vamos lá. O que é o sistema presidencialista? O sistema presidencialista, ele é o que nós vivemos. Nós elegemos um presidente, esse presidente ou presidenta ou presidente, a presidente, você fala da maneira que você achar melhor, eu não sou professor de português, ele vai ou ela vai nos governar por um período determinado e pode ou não haver reeleição. Olha que coisa interessante. Vocês sabiam que a Constituição, da maneira que ela foi feita, não permitia a reeleição de presidente? Sabia disso? Só que Fernando Henrique Cardoso, quando ele estava no poder, de 94 a 98, ele falou, não, eu quero ficar mais. Então agora pode reeleição. Então houve uma manobra política para permitir reeleição. Então a reeleição aqui no sistema presidencialista brasileiro, ela não foi pensada assim, desde a promulgação dessa Constituição de 88 ou nas anteriores. Eu não vou saber falar bem das anteriores, mas não me parece o caso. A reeleição, de uma maneira assim constitucional, de uma maneira por normas eleitorais, ela aconteceu no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso para justificar um segundo mandato. Tá bom? Então, o sistema presidencialista é esse. Pessoal, olha que coisa interessante. Aqui falaram uma coisa que falou o seguinte: a gente paga imposto para patrocinar as viagens do Nine, né? Que seria Lula lá em alusão aos Nine Fingers, os 9 dedos ali que ele tem. E isso é uma coisa muito boa. Pagar a viagem dele? Não. Saber que ele está viajando. Saber que ele gasta o nosso dinheiro. A indignação é uma consequência positiva do sistema presidencialista.
Porque olha só, no sistema presidencialista é necessário que exista uma prestação de contas. Nós vamos ver isso ali quando a gente falar de uma forma de governo republicano, que hoje em dia aqui, né, ele é expresso pelo presidencialismo. É necessário uma prestação de contas. Logo que o governo Lula entrou, houve aquele escândalo que comprou cama, não sei o quê, uns móvel caro. Cara, já parou para imaginar que há 10 anos atrás a gente nem sabia disso? Fernando Henrique Cardoso, ou o próprio primeiro governo Lula, ou o próprio governo Dilma, podia comprar o que fosse e não chegava no nosso conhecimento. Então, pode ser a passos curtos, mas a nossa república ela está evoluindo. Nós estamos tendo mais transparência, sabendo mais do que os governantes fazem com o nosso dinheiro. Compreende? Então perceba que você saber disso e se indignar é uma boa. Não é boa pelo conceito, mas é uma consequência positiva. Pior seria se você não soubesse. E pior ainda seria se você soubesse e não se indignasse. Nós temos que nos indignar. E aqui uma coisa que eu sempre falo. Pessoal, eu sou da época do Cacete Planeta. Na época do Cacete Planeta, não importava quem era o presidente da república, a gente tirava a onda. A gente sacaneava. Agora, cara, uma vez aqui eu fui fazer uma piada e falei do Lula, quase me mataram. Aí eu fui fazer uma piada e falei do Bolsonaro e quase me mataram. Já me chamaram de esquerdista e de direitista aqui nesse canal. Aqui nessas aulas. Então eu não sei. Eu vou tirar onda com todo mundo, certo? Eu quero que todos se explodam e meu aluno passe concurso público. Inclusive, você deveria querer a mesma coisa. Você deveria querer que os políticos se explodam. Sabe por quê? Porque a pressão que você coloca nele, o controle social que você exerce é o pesadelo dos políticos. Se todo mundo fizer barulho e não importando o clubismo, eu vou defender esse porque eu sou de esquerda, eu vou defender esse porque eu sou de direita. Não, meu irmão, você não vai defender ninguém, você vai atacar todos, porque você não tá nem aí pra quem tá ali. Você quer a melhoria do serviço público, a melhoria da utilização de nossos impostos, de nossos tributos. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Então, predomina a divisão dos poderes, o presidente é o chefe do poder executivo, cumpre um mandato fixo e pode ou não existir reeleição. E aqui nós temos uma coisa interessante. Nessa forma de governo presidencialista, republicana, né, o presidente acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Tá bom? Como assim? Imagine a seguinte situação. Se eu sou presidente e eu vou representar o Brasil numa conferência da ONU, eu tô lá como o quê? Chefe de Estado. Eu estou representando o Estado brasileiro. Agora, eu dando ordens para os meus ministros para executar as políticas públicas que eu quero implementar, eu estou funcionando como chefe de governo. Então perceba que na figura do presidente está tanto a chefia de Estado como a chefia de governo. Tá bom? Nesse sistema, o poder legislativo não pode ser dissolvido. Como assim? O presidente não pode meter o loucão e falar, tá vendo esse Congresso Nacional aqui? Vai todo mundo para casa e faz eleições de novo para chamar o Congresso inteiro de novo aí. Isso não pode acontecer na nossa forma presidencialista de governo. Certo? Beleza? Vamos lá. Sistema parlamentarista. Tem como principais características uma colaboração entre executivo e legislativo. O poder executivo normalmente é dividido em duas frentes, sendo o monarca e primeiro-ministro ou grupo de ministros, conselho de ministros, e nesse caso, o chefe do executivo não acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Pessoal, olha só que coisa interessante. Quando a gente tem hoje o rei Charles, né, que eu ainda não me acostumei a falar, né, que é príncipe Charles, o rei Charles lá da Inglaterra, ele atua como chefe de Estado. Só que o chefe de governo acaba sendo o primeiro-ministro escolhido pelo rei Charles. Entende? Então ali você tem algo mais
de duas frentes. Você tem a chefia de Estado sendo feita ali pelo monarca e a chefia de governo sendo feita ali pelos burocratas, escolhidos por esse monarca, sendo um primeiro-ministro ou um conselho de ministros. Tá bom? Beleza? Show de bola. Então aqui o primeiro-ministro é indicado pelo presidente monarca e, nesse caso, pode ter a dissolução do parlamento. Eu não sei se eu vou falar certo, cara, isso que eu vou falar agora, que eu me fugiu aqui quem é exatamente, mas se eu não me engano foi na Espanha. A Espanha é uma monarquia, tá, parlamentarista, se eu não me engano, não sei se é bem a Espanha agora, e dissolveu, foi esse ano agora de 2024, dissolveu o parlamento e chamou todo mundo de novo, eleição de novo e dane-se. Não sei se foi agora em 2024 ou finalzinho de 2023. Imagina, os congressos tudo que tá aí, Sergião Berranteiro... Eita maravilha, olha, Maria do Rosário, Malafaia, quem mais, rapaz? Do Kim Kataguiri eu gosto. Eu acho ele um bom deputado. Eu acho, ele fala umas coisas legais. Também gosto da Tabata Amaral. Pra ninguém falar aí que ela tá de direita, ainda ela tá de esquerda, eu gosto também. Tá? Gosto desses dois aí, que eu me lembrei aqui. Tá? Esses dois eu salvo da dissolução. Agora, fora isso, meu irmão, tem uma galera lá que, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, o brasileiro que vai votar assim, para com isso. Para com esse negócio. Então, nessas situações parlamentaristas, pode haver uma dissolução do Congresso. Vai todo mundo embora e a gente vai ter novas eleições ou então novas escolhas aí, né, de deputados, digamos assim. Foi na França, né? Exatamente. É verdade, foi na França, foi na França. Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, as formas de governo. Pessoal, como já foi falado, nós temos a forma republicana, que é adotada no Brasil. Quais são características da forma republicana? Eletividade, tem que ser eleito. Temporalidade do exercício, aqui no Brasil são 4 anos, né? Podendo haver uma reeleição por mais 4 anos. Lembrando que senadores são 8 anos, né? Então, senadores são 8 anos aí, né? Mas aqui a gente está falando de chefe de governo, beleza? Nós temos a representatividade popular, tá? Temos a representatividade popular e a responsabilidade do governante, tá bom? Tranquilo? Show de bola. Então veja que na forma republicana pressupõe-se a prestação de contas do governante, diferente da monarquia. Na monarquia nós temos a hereditariedade, a vitaliciedade, inexistência de representatividade popular e irresponsabilidade do governante. Pessoal, vamos lá. Ricardo, eu sei e me indigno quando o atual presidente Lula, ele faz um jantar e gasta R$1.000 num jantar, ele sozinho, eu fico puto. Eu não sei o preço do chá que o rei da Inglaterra toma. E se eu soubesse, fosse inglês, eu não poderia falar nada sobre. Por quê? Porque ele não deve me prestar contas. Ricardo, então é melhor a república do que a monarquia? Depende. A gente não pode esquecer, pessoal, que países extremamente desenvolvidos, eles são monárquicos, tá? Se eu não me engano, Suécia é monarquia, Dinamarca é monarquia, Mônaco é monarquia. E também tem países extremamente subdesenvolvidos que também são monarquias, como vários exemplos de países africanos. Certo? É uma coisa interessante, pessoal, porque a gente costuma sempre pegar exemplos que nos convêm. Por exemplo, tá brotando um monte de gente falando que teve aí uma pesquisa de QI, o QI médio do brasileiro é 83, né? E que inclusive alguns símios, alguns primatas bem treinados apresentam um QI médio maior do que 83. Então se falou, meu Deus do céu, não tem jeito gostinho, tá? Porém, essa visão ela é bastante enviesada. A gente não viu que, na realidade, nós ficamos entre a maior média da América do Sul. E a gente não viu uma coisa também muito interessante que ninguém falou. Você sabe qual é o 10º maior QI do mundo? Coreia do Norte. E aí?
Então é melhor estudar na Coreia do Norte do que aqui? É melhor viver na Coreia do Norte do que aqui? Ninguém falou que o 10º maior do mundo com a média acima de 100 pontos é Coreia do Norte. Ninguém falou que a gente está na frente de Bolívia, Equador e basicamente todos os países daqui da América do Sul, da África e de muitos países até da Ásia. Como Indonésia, se eu não me engano, por exemplo. Ninguém falou isso. Então, nós temos uma visão muito enviesada de várias coisas que nos convêm. É muito importante você se despir de favoritismo, ser impessoal, para que você consiga olhar para os dados de uma maneira concreta e real. Entende? Beleza? Então, a monarquia é boa? Depende. Depende de qual estado, da maneira que ela é instaurada, de sua tradição, de sua cultura. Inclusive, se eu não me engano, no ano de 1991, teve um plebiscito para a gente voltar a se tornar uma monarquia. Teve 16% de votos, se eu não me engano, né? Não deu certo, tá bom? Mas, de qualquer maneira, nós temos essa questão aqui, né? Vamos lá. Então, nós temos, né, que na monarquia o governante não tem o dever de prestar contas. E o Brasil adota a forma republicana, mas não é cláusula pétrea. Ou seja, pode ser alterada, mas é um rolê danado para alterar. Via de regra, não é uma cláusula pétrea, tá bom? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho aqui então de evolução da administração pública. Eu acho que já deu para a gente compreender o que é o Estado federativo, um Estado unitário, já deu para a gente entender várias questões ali sobre república, sobre monarquia, sobre o nosso dever de prestação de contas. Inclusive, adiantando, quando a gente quer chamar prestação de contas de um nome bonito, a gente chama de accountability. Então, o assunto accountability nada mais é do que a prestação de contas pelo governo ou da sociedade ou de órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, por exemplo. E aí você vai ter accountability vertical, horizontal, societal, tá bom? Beleza? Vamos lá. Então, nós temos aqui que a administração pública passou por momentos distintos durante a sua história. E aqui eu vou fazer um gap. Qual é o gap? Gente, qual é a diferença entre administração geral e administração pública? Em 80% dos casos, nada. É uma forma de aplicabilidade. Vamos lá pensar na seguinte situação. Existem pessoas na administração privada? Existe? Podemos dizer então que a ciência que embasa a maneira que eu, como gestor, devo conduzir essas pessoas é a administração geral, certo? Existem pessoas na administração pública? Existem. Servidores públicos. A maneira que eu vou gerir essas pessoas, ela é fundamentalmente diferente da forma que eu devo gerir essas pessoas numa administração privada? Não. Ela tem adaptações. Eu tenho adaptações na forma de remunerar, de avaliar, de punir, de forma diferente nessas duas situações. É o que nós chamamos de convergências e divergências entre administração pública e privada. Então, na minha visão de professor de administração, para mim é tudo uma matéria só. É a administração geral e pública. Ricardo, mas tem coisa que é só administração geral e só administração pública? Olha, que é só administração geral é difícil, porque tudo da administração geral se aplica à administração pública. Então, a gestão por processos, ela é da administração geral, mas tem processo na administração pública. Você vai ver em vários editais de administração pública, gestão por processos e gestão de projetos. Agora, políticas públicas, evolução da administração pública, isso pode ser visto como próprio do assunto administração pública. Só que é algo introdutório. Entende? Quando a gente vai estudar políticas públicas, por exemplo, acaba sendo até um assunto à parte. Você vê muitos concursos com a matéria políticas públicas, fora de administração pública.
Então, você estudando a administração geral, você acaba estudando 80, 90% da administração pública e vice-versa. Desde que você estude o assunto todo, né? Não vai pegar um editalzinho ali de administração pública que tem 3 tópicos e achar que toda a administração geral tá ali. Não, mas na prática é a mesma coisa. É uma diferença de aplicabilidade. Porém, esse assunto aqui você só vai achar na administração pública, até porque o nome disso é evolução da administração pública. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então aqui você vai ter determinadas coisas, certo? Não tem como o assunto evolução da administração pública ser de administração geral, mas quando a gente fala, por exemplo, de estrutura organizacional, que é um assunto assim bem qualquer, né? Na administração pública você tem a departamentalização, você tem a administração funcional, você tem a administração por equipes, atomizada. Na administração geral também. Você tem processo lá, tem processo aqui, tem projeto lá, tem projeto aqui, tem tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, tá? Só que tem umas coisinhas que é só da administração pública. Como, por exemplo, isso aqui, que é um negocinho. Beleza? Pessoal, vamos lá. Eu vou fazer aqui um resumo para vocês e depois a gente vai dar uma lida. Vem comigo. Nós temos esses 3 momentos na administração pública: patrimonialista, burocrática e gerencial. Vou fazer aqui um compiladão para depois a gente dar uma lida. Beleza? Certa feita, existia um feudo. Esse feudo tinha ali um rei. E nesse rei, a gente não pode dizer que existia muito uma administração pública, existia um sistema de vassalagem. Ou seja, eu sou o rei, eu sou aqui o dono do feudo, né? Não sou o rei, né? Mas sou aqui o dono do feudo, eu sou Lorde Ricardo Barrios, tá? E vocês aqui são meus vassalos. Então, vocês me plantam aí, a gente come aqui, eu tenho o direito da prima noche, né? Essas fitas todas aí desses filmes medieval, de Game of Thrones, né? De HBO. E aí, beleza. Show de bola. Houve, então, uma transição para esse regime mais capitalista que nós conhecemos, e nesse regime capitalista que superou o feudalismo, começou, então, a surgir algumas lideranças que acabaram sendo muito baseadas no feudo. Você acha que o senhor feudal ali perdeu sua autoridade porque veio um vendedor de pimenta, né? Que era lá as especiarias da burguesia e disse que ele não vai ser mais dono de feudo. Não, meio que acabou ali, né? Mantendo as estruturas de poder e tudo mais. E aí essa galera começou a administrar, né? E aí se tornou regentes, etc., monarcas, e foi havendo essa transição com o tempo. Quando a gente fala, por exemplo, de Brasil colônia, né? Quando a gente se lembra ali de Dom Pedro II, ali de 1800 até a proclamação da República, nós não temos bem ali um regime feudal, é ainda um resquício das capitanias hereditárias, mas nós não temos um regime feudal assim nos moldes europeus, tá? Beleza. Então, nessa época, funcionava da seguinte forma: você é meu brother, eu sou o rei. Você é meu brother? Sou. Massa. Então, meu irmão, se você matar alguém, se preocupe não, porque o juiz quem manda sou eu. E se eu mando no juiz, se você matar alguém, não dá nada não. Tá? Outra coisa, você gostou daquela terra ali? Gostei, é tua. É minha? Tô dizendo, porra, é tua. É a velha Parságada. Vou-me embora para Parságada, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Isso era a administração pública patrimonialista. O rei, ele não tinha a gerência da coisa pública. Tudo era dele. Não era assim, ah não, tem um sistema de saúde para a população. Não, a saúde é para mim. A população que se estrepe. Não se diferenciava a coisa pública da coisa privada. Isso evoluiu e aí chegou um cidadão, um estudioso, chamado Max Weber, e ele pensou o seguinte: espera lá, isso aqui tá errado. Tem que ter ordem nesse bagulho. Tem que fazer um negócio bonitinho, regulamentado, escrito, ajustado. Eu vou deixar isso tudo regulamentado e eu vou dar um nome para isso de burocracia.
Então, a administração burocrática, ela veio para superar a administração patrimonialista. Infelizmente, até hoje nós temos várias práticas patrimonialistas no Brasil e no mundo, apesar de não era mais para ter, mas nós temos, infelizmente. Porém, o objetivo da administração burocrática foi botar ordem na casa, acabar com o sistema patrimonialista de gestão. Eis que o mundo ele começa a evoluir, ele começa a ficar mais globalizado e não tem mais como fazer tudo bonitinho, certinho como era na burocracia. Então, a administração pública se apoia na burocracia e mantém vários de seus pontos e então começa-se uma visão mais gerencial. É nessa visão que os conceitos da administração privada ganham bastante importância. É o que nós chamamos das convergências da administração pública e privada. Agora perceba que coisa importante. A administração gerencial, ela não veio para acabar com a administração burocrática. Não, ela veio para corrigir as disfunções da administração burocrática, trazendo mais eficiência, eficácia e efetividade para a administração pública. Então veja a diferença. A patrimonialista era uma bosta, a administração pública burocrática chegou para eliminar, extirpar a patrimonialista, não conseguiu até hoje. E a administração pública gerencial não veio para extirpar a burocrática, veio para corrigir as disfunções e ter uma visão mais voltada para resultados. Então, pessoal, quando você fala de gestão por resultados, a base é a administração gerencial. Governo participativo, a base é a administração gerencial. Convergências da administração pública e privada, a base é a administração gerencial. Ou seja, sem este conceito da administração pública, você não desenvolve o estudo da mesma. Então aqui nós temos um exemplo do que eu gosto de falar para alguns alunos. Tem aluno meu que fala o seguinte: Ricardo, por que tem aula de MMC na plataforma? No edital não cai MMC? Ah, pronto. No edital não cai soma. Vai estar assim no edital. Matemática, tópico 1, soma e subtração. Então quando chegar lá, já que não caiu soma e subtração no edital, vai só jogar os números para você e você decide o que fazer com aquela merda. É assim então. Existem questões que são fundamentais. Você precisa saber somar, diminuir, dividir, fazer um MMC para que você consiga desenvolver o mínimo da matemática. Da mesma forma, você precisa entender o que é a forma de Estado, forma de governo, a evolução da administração pública para que você consiga desenvolver um mínimo da administração pública como estudo. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Então aqui as convergências e chegamos na administração patrimonialista. Ela era predominante até meados de 1930, você tinha uma extensão do poder do soberano, tinha muita corrupção e muito nepotismo, tem até hoje, né? Ausência de carreiras administrativas, não tinha concurso público, nem se pensava em ter. Era o seguinte, rapaz, sabe José? Rapaz, sei, José filho de Firmino, ele mesmo, rapaz, menino bom, né? Bom. Foi estudar na Europa, voltou usando garfo. Garfo, é viado. Usou garfo, é viado, é afrescalhado. Não pode usar garfo, não, pô, mas ele é um menino bom, veio da Europa, usa garfo, usa guardanapo, entendeu? A gente podia dar um cargo pra ele de promotor. Rapaz, não é verdade? Você vai ser promotor agora. Era assim que funcionava. Inclusive, essa piada eu tirei de uma situação que é o seguinte: sabia que essa ideia de que as pessoas de Pelotas, né, lá do Rio Grande do Sul, têm comportamentos assim, mas, sabe, de tirar a camisinha dando um passo pra frente, né? Essas coisas que é tudo boato. Mas por que acontecia isso? Da onde veio isso? Tem várias versões. Uma das versões mais aceitas, né, se tiver algum pelotense aqui, corrija-me, fale depois comigo, é que por a cidade de Pelotas e arredores ter se desenvolvido muito no início do século XX, se eu não me engano, muitos filhos de fazendeiros, de pessoas poderosas iam estudar na França. E não podemos nos esquecer, cara, que o gaúcho tem isso nas poesias, ele tem espírito de centauro. Ou seja, ele fica sempre montado no seu cavalo. É um espírito de centauro, de desbravador dos pampas. Rapaz, meu irmão,
Eu vou dizer pra você, meu pai é gaúcho, meu pai é meio brabo, hein, tio? O bagulho é louco. Aí chega os filhos que iam estudar na França quando voltava, sabiam poesia, sabia literatura, vinha com ideia de iluminismo, usava garfo. O churrasco tinha que ser no garfinho e no guardanapo para não melar mãozinha de gordura. Isso aí, pra época, meu irmão, o bagulho ficava meio esquisitinho, né? Então, é daí que vem essas situações, tá bom? Descaso pelo cidadão e pela sociedade, os cargos públicos eram, em geral, presentes destinados aos amigos do rei e a res pública não é diferenciada da res privada. Ou seja, a coisa pública não tinha diferença da coisa privada. Tudo que era do governo era do rei e assim que era e acabou-se. Estes presentes também são chamados de prebendas ou sinecuras. Então isso aqui aparece muito em prova. Se falar prebendas ou sinecuras, nada mais está falando do que esses presentes, favorecimentos típicos da administração patrimonialista, tá bom? E aqui eu coloquei que a coisa pública não é diferenciada da coisa privada. Como eu já falei, né? A administração patrimonialista ainda não foi totalmente superada. Temos também a administração burocrática. Quando Marx Weber chegou, ele resolveu botar ordem na casa. E ele falou, não, peraí, cara. É para ter gente na administração pública trabalhando, ele tem que estudar, tem que ter um concurso público. Ou pelo menos um precursor de um concurso público. A regra, ela se dá por uma autoridade racional legal. Eu não vou te obedecer só porque você é filho de Firmino. Eu vou te obedecer porque você ocupa um cargo. Cargo este que guardam hierarquia sobre mim. Por isso que eu vou te obedecer. O nome disso é autoridade racional legal. A autoridade ela é baseada em uma racionalidade e em um regulamento, em uma legislação. Então a teoria de Max Weber foi profundamente influenciada por essa autoridade racional legal. Inclusive, o próprio Max Weber, ele criou, né, ele derivou, digamos assim, para ele começar a explicar a teoria, 3 tipos de autoridade. A tradicional, baseada numa hereditariedade, em uma ancestralidade, né? Ancião, patriarca, coisa do tipo. A carismática, porra, eu vou seguir aquele cara que aquele cara é brother. Gente, rapaz, o cara, ó, que cara engraçado. Gente boa, vou seguir esse cara é brabo. E a racional legal, que é o quê? É o que possibilita colocar ordem na casa na administração pública. Eu vou lhe obedecer porque existe um regulamento que fala que eu devo, no meu cargo, obedecer quem está nesse cargo. Então eu devo uma obediência ao que o cargo representa e não uma pessoa. Impessoalidade. Então perceba que a administração burocrática, ela falou de profissionalização, ideia de carreira administrativa, impessoalidade, formalismo e mérito. Ela é presente no Brasil de 1930 a 1985 de uma maneira predominante, apesar de existir burocracia até hoje, isso não é ruim, tá? Faz parte da administração pública, ou seja, não pode ser descartada, e a burocracia não é necessariamente algo ruim. Inclusive, Weber acreditava que era a forma mais eficiente possível, tá bom? E Weber acreditava que a burocracia, embasada na autoridade racional legal, era mais adequada para um ambiente corporativo, uma vez que não é personalista como as outras duas formas. Então perceba, de maneira geral, a burocracia, apesar de ser muito mais aplicável à administração pública, ela também se encontra na administração privada. Visto que na administração privada existem regras e regulamentos que embasam muitos fundamentos daquela empresa que eu estou. Certo? Beleza? Aqui eu fiz algo só para deixar um pouco mais aprofundado, vou deixar vocês lerem aí, até porque nós revemos esses conceitos quando vamos tratar de liderança. Tá? Lá no assunto liderança, motivação, a gente revê esses conceitos. O que é mais importante aqui é você saber que a burocracia, ela se baseia na autoridade racional legal, ou seja, ela é garantida por regras e normas oriundos de um regulamento ou normativa e que é aceita pelo grupo. A autoridade não está na pessoa,
está no cargo. Tá bom? Tranquilo? Show de bola e vamos para frente. Só que você tem as disfunções. Pessoal, as disfunções da burocracia é o que deu para esse modo de organização o nome que a gente conhece como burocracia, tá? E qual é essa disfunção? Cara, você vê isso muito no serviço público, principalmente os antigões. É o seguinte, pera lá, eu sigo regra. A minha regra fala que eu devo fazer isso. Se eu devo fazer isso, então significa que qualquer outra coisa que esteja diante do meu nariz eu não posso fazer. Ou seja, isso dá uma rigidez à estrutura administrativa que não é compatível com a realidade. Pessoal, eu já vi cada coisa no serviço público que vocês não têm noção. Tem servidor que é melhor deixar pra lá, falar, beleza, vai, então vai, faz o que você quiser aí. Porque não tem muito o que fazer, tá? Então, nós temos como disfunções internalização das regras, excesso de formalismo e papelório, resistência às mudanças, categorização exagerada, isso é aquilo, isso é aquilo, resistência às mudanças, é desse jeito, nada pode mudar, se mudar vai ser o fim do mundo, muito formal, muito papel, super conformidade, as regras se tornam absolutas e rígidas, a autoridade ela fica muito acentuada, uma vez que vai se tornando difícil diferenciar a pessoa do cargo, e uma dificuldade de atendimento ao público. Qualquer um que já precisou dos serviços de nosso amado Detran tá ligado, né? Eu uso o Detran, que é uma coisa que meio que todo mundo uma hora vai ter que ter o serviço do Detran. O bagulho não é louco, não. Certo? Tranquilo? Show de bola. Perceba, as disfunções da administração pública criam uma fama de burocracia. Beleza. Eis que o Estado, ele pensa o seguinte, cara, olha só, vamos pensar na seguinte coisa. Digamos que eu tenho um filho, e meu filho ele chega para mim e fala o seguinte, ô pai, eu preciso de 100 reais para que eu possa ir num show. Beleza. Tranquilo. Nós temos duas acepções disso. A primeira, tá bom, peraí, eu vou lhe dar 100 reais. Quanto que você vai gastar no transporte até o show? Ó, no transporte até o show, eu vou gastar 20 reais, que eu vou de Uber. Massa. Então eu quero a prestação de conta desses 20 reais. Qual é a outra coisa de bebida? Não, bebida, pai, eu vou beber, eu bebo pouco. Eu vou beber 30 reais. Massa, então eu quero a prestação de contas, me traz as notinhas. O que você vai gastar lá de tal coisa, tal, massa, e de tal coisa, tal. Percebe que isso deixa muito rígido? A burocracia se preocupa com o processo, com a eficiência. Eficiência é uma dimensão interna, é fazer mais com menos, é uma dimensão do processo. Na administração gerencial funciona assim. Ô filhão, se ligue. Você quer 100 conto pra ir no show? É? Tá, tó, pum. No dia seguinte, aí, foi pro show? Foi. Tinha as gatas? Tinha. Conta pro pai. Fala pro pai aí como é que foi. Fala pro pai que o pai tá com saudade dessas paradas aí. Conta pro pai, vai. Cola no pai que é sucesso. É isso que é administração gerencial. A administração gerencial, ela pensa o seguinte, cara, eu vou me basear na confiança e não na desconfiança. Ele não vai me prestar conta de tudo. Agora, o objetivo desse dinheiro não era ir pro show? Então ele tem que estar no show. Agora, se ele conseguiu fazer outra coisa pra ir no show de carona tal e gastou esses 20 reais do show com bebida, em vez de transporte, beleza, ele foi pro show. Perceba, a prestação de contas ainda existe, só que ela não é tão rígida. Se ele só gastou 50 para ir no show e contudo ele devolveria os outros 50, mas eu não vou ficar ali caxias em cada coisa. Então é assim que hoje funciona, de maneira geral, uma licitação pública, por exemplo. Qual é o orçamento para você fazer essa estrada? Ah, é 20 milhões? Tó, cadê a porra da estrada? É isso. Entende? De uma maneira bem resumida, é assim que funciona a administração gerencial. Agora veja que coisa interessante. Perceba que eu falei, quanto dinheiro é para você fazer essa estrada? Tó.
Não é mais o governo que faz a estrada. Não é mais o governo que produz o bem, que tem essa função de produtor. O governo terceiriza, licita, contrata, concede, permite, atuando como um regulador. Percebe? Então, na administração pública gerencial, começam a pipocar o que a gente chama de privatização. Então, veja só que coisa interessante. Na administração pública gerencial, você tem um foco em resultado e não no processo. O início dos seus primeiros sinais começa na segunda metade do século XX. Ela é focada em combater a ineficiência da gestão pública, busca a qualidade do serviço, a rapidez e as políticas públicas eficientes, objetiva a eficiência, eficácia e efetividade com foco no resultado, caracterizada pela descentralização administrativa e preza pela confiança ao invés da desconfiança. Agora, olha que coisa interessante. Perceba que esse modelo utiliza várias situações da administração privada, mas não se confunde com esta. A administração privada é a administração privada, a administração pública é a administração pública. Inclusive, como eu já citei, a administração gerencial não negou a administração burocrática, e sim baseou-se nesta. Certo? Pessoal, não tem mais como confundir administração patrimonialista, burocrática e gerencial. É isso aí. Beleza? Tranquilo. Só que olha só, isso aqui eu acabei já explicando na aula toda, só que eu deixei aqui escrito para que você consulte. Quais são, então, as convergências da administração pública e privada? Ambas têm recursos, ambas precisam de gestão estratégica, ambas planejam, organizam, dirigem, controlam, ambas têm líderes, ambas precisam motivar. Agora, é como eu falei, a administração pública, o INSS pode ser visto como uma empresa. Só que essa empresa INSS não vende nada. A sua prestação, o seu objetivo é o cidadão. É prestar um serviço ao cidadão e não vender um serviço. Entende? Continuando, ambas têm projetos e têm processos, ambas têm que se preocupar com sustentabilidade social e ambiental. Ou seja, isso é a convergência. É tudo o que a gente já viu no porquê a administração pública e a administração geral é a mesma coisa, de uma maneira prática. Então, se você pegar um edital de administração pública, você vai achar lá, muito provavelmente, gestão de processos, processo administrativo, gestão de projetos, gestão da qualidade. Se você pegar um edital de administração geral, você também vai achar a mesma coisa. Agora, existem situações como evolução da administração pública que você vai achar em editais de administração pública. E existem situações como evolução da administração, saindo lá da Fordista, da de Taylor, até a administração sistêmica e contingencial, você acaba encontrando mais na administração geral, apesar de ser aplicável à administração pública também. É muito importante que você compreenda isso aqui. A administração pública não busca o lucro. Ricardo, e a Petrobras? A Petrobras tem lucro? Tem, mas não é o seu objetivo. O lucro é uma consequência do bom serviço. É por isso que existe uma dicotomia entre as ações da Petrobras aumentaram. É bom? É, eu tenho ação da Petrobras, é um pouquinho, mas eu tenho lá, eu quero que vá para a Lua. Eu quero que aumente muito, tá? Mas se você ir na Constituição, a Constituição é muito clara em falar que as empresas públicas de sociedade de economia mista são sem fins lucrativos. O que significa isso? Que não deve ter lucro? Não. Algo que é sem fim lucrativo não é que não deve ter lucro, mas o seu fim máximo não é o lucro.
Imagine a seguinte situação. Imagine que tivesse uma crise hídrica no Brasil e, como solução, o governo pensasse o seguinte: caramba, eu tenho o monopólio do serviço de água. Já sei. Acabou meus problemas. Agora eu vou ter dinheiro pro resto da vida. Eu vou colocar 1 litro de água a R$ 20. Gostou? Gostou. Não gostou? Tome banho na cuia. Vou enriquecer. Hahaha, levei vantagem. O governo não faz isso. Teoricamente. Isso não significa que, sei lá, a Sanepar não tenha lucro. A Sanepar tem lucro. Mas o lucro não é o objetivo primordial. Outra coisa, imagina o governo pensando assim: cara, eu tenho um monte de tubulação naquele bairro. Um monte de gasto, o bairro é longe pra caramba. Ei, peraí. Aqui no centro, eu gasto 100 de tubulação e tenho um lucro de 1.000. Lá na periferia, eu gasto 100 de tubulação e não tenho lucro. Eu tenho um prejuízo de 50, porque ela usa pouca água. Já sei, vou cortar a tubulação de lá, vou tirar tudo e colocar aqui. Não, por quê? Porque isso seria visar o lucro. Um restaurante, por exemplo. O que um restaurante faz? Bom, um restaurante chique eu vou abrir aqui no centro. Por quê? Porque se eu abrir lá na periferia não vai ter público. Tá errado? Não, tá certo. É a lógica do lucro. É a lógica da administração privada. A administração pública não visa o lucro. É por isso que muita gente fala que a privatização é algo muito melindroso. Por quê? Porque quando você constrói uma empresa pública, constrói com que dinheiro? Com o do povo. O povo que vai pagar por meio de seus impostos a construção e a manutenção de uma empresa pública. E quando você privatiza? Isso que o povo construiu vai dar lucro para quem? Para o capital privado. Ricardo, mas o capital privado ele tem maior eficiência na hora de administrar. Não duvido, tem mesmo. Costuma ter bastante. Mas existe uma questão conceitual que sugere uma discussão. Por isso que se você me pergunta, Ricardo, você é a favor da privatização? Depende. Existem situações que se mostram boas, como a telefonia, por exemplo, sair das mãos do Estado, e existem situações que eu acho que foi uma puta burrice, como, por exemplo, a da Vale do Rio Doce. Hoje a Vale do Rio Doce vale bilhões, um monte de dinheiro, o Brasil é um polo de minério e todo o lucro vai pra puta que pariu. Não fica no Brasil. Mas também se ficasse no Brasil, nossos políticos iam enfiar no fiofó. Então, entende essa, entendeu? A crise é de legitimidade. Entende? Se todos os políticos do Brasil fossem honestos, a privatização de qualquer coisa seria uma puta burrice. Tá? Pensa assim. Beleza? Vamos lá. Então aqui, né, nós temos que a gestão pública e a gestão privada têm cada uma missão cuja finalidade é dar foco e coerência às ações dessas organizações, né, e determinar seu campo de atuação. Por outro lado, nós temos as divergências. Quais são as divergências? A gestão pública é orientada para o bem-estar. A gestão privada é dotada para objetivos econômicos e financeiros. A administração pública remunera o serviço indiretamente por meio dos tributos, enquanto na gestão privada os clientes pagam pelo serviço prestado. Isso aqui, cara, tem uma complicação muito grande, até filosófica. Porque pense comigo, eu pago uma taxa de iluminação pública, isso é um mínimo, e não tem um poste na frente da minha casa. Isso é uma coisa mínima pra gente pensar. Só que tem poste em tudo que é lugar. Imagina essa situação. Eu não vou pagar mais isso e ninguém mais paga. Se eu quiser um poste na frente da minha casa, eu coloco. Então, se eu quiser e meu vizinho não quiser, meu outro vizinho não quiser, vai ficar uma rua só com um poste. Aí a rua toda fica escura, mas minha casa fica iluminada. Ótimo, os bandidos vão ver minha casa que tá iluminada. Entende? O grande problema da legitimidade, um dos grandes problemas, de uma maneira macroeconômica de pagar o tributo, é que esse tributo, na grande maioria das vezes, nós não percebemos de maneira direta a contraprestação, por isso que é pago. E é por isso que se fala, no Brasil a gente paga um monte de imposto, só que eu boto meu filho em colégio particular. Eu não vou no SUS, eu praticamente não uso o SUS. Entende? Já na administração privada isso é mais fácil. Eu quero um relógio de 20 mil reais. Eu juntei 20 mil reais porque eu quero comprar a porra de um relógio, nunca vou entender a pira. Eu vou lá então comprei a porra de um relógio. Pronto, eu comprei, tá aqui. Olha que legal o relógio.
Ou seja, eu tenho uma contraprestação direta entre o que eu pago e o que eu recebo. O que não acontece na administração pública, essa contraprestação é indireta. Tá? Beleza? Show de bola. Continuando, na gestão pública não há uma simetria entre quantidade paga e quantidade recebida, acabei de falar. E na gestão privada, eu compro 2 hambúrguer, eu vou ganhar 2 hambúrguer. As atividades públicas normalmente tendem a ser monopolistas, por exemplo, tende, né? Não é sempre. Você tem aqui no Brasil que explora petróleo de uma maneira mais determinante a Petrobras, que água é sempre um monopólio, eletricidade na maioria das vezes, tal, não sei o quê. Então você tem isso na atividade pública. Na gestão privada, a regra é competitividade e livre concorrência. Outra coisa importante é que na administração pública você pode fazer apenas o que a lei permite e na administração privada pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Por exemplo, digamos que na administração pública fale o seguinte: você só pode usar camisa preta ou cinza. Ricardo, eu vou usar um azul. Não pode, mas é ilegal? É. Por quê? Porque não tem escrito na lei que você pode usar camisa azul. Então, na administração pública, você só pode fazer o que está escrito na lei. Na administração privada, funciona assim, ó. Você não pode usar camisa roxa. O resto, você usa o que você quiser. Então, na administração privada, você conhece o que é proibido. O que não for proibido é permitido. Na administração pública, você só faz o que é permitido. Tudo aquilo que não for expressamente permitido é proibido. Tá? Tranquilo? Show de bola! E chegamos então no empreendedorismo governamental. Pessoal, o que é empreender? Empreender é transformar sonhos em ideias, ideias em atos e atos em fatos. Empreender é tirar algo que está no plano da imaginação e tornar concreto. Empreender é realizar. Empreender é focar num resultado diferente, uma nova solução. Ou seja, pessoal, o empreendedorismo governamental nada mais é do que uma convergência da administração pública e privada focada no âmbito da administração pública na administração gerencial, que tem foco no resultado. Então, né, envolve a criação de valor para os cidadãos, a partir da geração de novos recursos ou da melhor utilização de recursos públicos e privados. Sendo assim, pode-se dizer que uma organização empreendedora busca oportunidades, né? Nessas oportunidades terá o foco no cidadão, cliente, na sociedade, porque é a administração pública. O nível de empreendedorismo de uma organização é dependente do nível de empreendedorismo de seus membros. Então perceba, se eu tenho servidores públicos com uma veia empreendedora, significa que eu vou ter um ambiente mais propício a novas soluções para problemas antigos, ou a novas soluções para novos problemas. Uma vez perguntaram a Einstein, se você tivesse 1 hora para resolver um problema e desse problema dependesse a sua vida, o que você faria? Ele falou numa entrevista, isso é verdade, ele falou assim: eu gastaria 55 minutos ou mais definindo qual é a pergunta que eu devo fazer. Olha que genialidade. Para que você saiba a solução, você tem que saber qual é a pergunta. Se você não souber a pergunta, não existe solução. Então a equação difícil, ela esconde a pergunta que deve ser feita. Então, o empreendedorismo é você criar soluções para perguntas antigas e novas perguntas que gerem novas soluções. É novidade, é avanço. E isso existe na administração privada e na administração pública. Então, quando a gente fala de empreendedorismo governamental, é isso. A organização empreendedora treina e coloca os indivíduos em posição de detectar oportunidades. Ela se esforça conscientemente para diminuir as consequências negativas de fracasso e aprende com seus fracassos. Certo? O governo empreendedor forma parcerias com a sociedade. O cidadão é convidado a participar na gestão pública. Então perceba, anda de mão dadas com a gestão participativa. Tá? Tranquilo? Show de bola. E pessoal, chegamos então no
modelo de Estado. Como essa aula é introdutória, ela vai ser um pouco maior que o nosso padrão de aulas aqui. Normalmente, nosso padrão de aulas vai de 50 minutos a 1h05. Essa aula aqui vai chegar perto de 1h30. Que é justamente para a gente passar tudo o que você precisa saber sobre administração pública nessa parte conceitual, para que você consiga desenvolver o seu estudo a partir daí, em todas as outras aulas e materiais que aqui estão disponibilizados em nossa maravilhosa plataforma. Tá? Beleza. Pessoal, vamos falar então desse Estado liberal. Gente, vou aqui contar uma breve historinha para a gente explicar, porque isso aqui é mais conceitual. Vamos lá. Toda a história, né? Mas vamos chegar na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, estava fervilhando, quem já viu Peaky Blinders, tá ligado? Logo depois da Primeira Guerra Mundial, ali no começo do século, né, de 1900 até 1920, a gente saiu de um sistema de escambo, não de escambo, mas assim de subsistência, para o que a gente chama de Revolução Industrial. Tem uma coisa que é muito interessante, é o seguinte, fala-se hoje, com razão, que nenhum cidadão no planeta é capaz de fazer um lápis. Como assim, Ricardo? Eu tenho alguém que faz lápis artesanal. Ah, é? Ele vai minerar o grafite? Ou ele já compra o grafite pronto? Ou ele vai minerar o grafite? E depois que ele minera o grafite, ele processa. Aí depois ele vai lá e derruba a árvore para fazer a madeira do lápis. Aí extrai o leite do pau, que é a seringa, para fazer a borracha que fica atrás ali. Lá ele. Depois ele vai lá, minera o ferro para fazer aquele ferrinho que... Ele faz tudo. Ele produz a porra da tinta. Percebe? Hoje o mundo ele tá tão globalizado e a Revolução Industrial já tá tão intrinsecamente ligada em nossa convivência que é inimaginável pensar em não existir ela. E isso se deriva para muitas coisas do nosso cotidiano, pessoal. Não tem nada a ver com a Revolução Industrial em si, mas há 70 anos atrás não tinha antibiótico. Você tem noção que é isso? Você pegava uma porra de infecção de garganta, você podia morrer. Porque não tinha uma porra de penicilina, bezetacil, como a gente chama hoje em dia. Imagina os caras que viviam nesses puteiros na época como o bagulho era feio, né? Um corte, você podia perder a perna. O bagulho era louco. Hoje tem antibiótico, tem tudo. Tem sabonete. Vocês já pararam pra pensar a evolução da higiene humana que é um sabonete? A minha mãe, que é da roça, a minha mãe, mano, minha mãe tem 59 anos de idade, minha mãe é nova. A minha mãe, ela passava limão debaixo do braço pra combater o mau cheiro. Cara, é logo ali. Olha como mudou e a gente não imagina. Então, nessa época, surgiu meio que um frenesi. Qual era esse frenesi? Tudo que era produzido era consumido. Depois da Primeira Guerra Mundial, então, meu irmão, era o seguinte: quantas latas de carne, que na época era isso que produzia, né? Você consegue fazer aí? 1 milhão. Pode fazer. Se fizer 1 milhão, vai vender 1 milhão. E se fizer 2 milhões, vai vender 2 milhões. E se fizer 20 milhões, vende 20 milhões. Então os industriais da época viam a indústria como uma fábrica de dinheiro. Tudo que eu produzo eu vendo, não existe ociosidade na indústria. Esse pensamento, ele era derivado do liberalismo econômico. O liberalismo econômico, a ideia liberal, preconizada entre outros pensadores por Adam Smith, falava o seguinte: a ambição individual leva ao bem comum. Faça tudo de acordo com sua ambição, que isso vai ser regulado por uma mão invisível do Estado e vai dar tudo certo. E parecia muito correto. Tudo que eu produzia, eu vendia. Então a minha ambição de produzir vai acabar vendendo mais, que vai ter a ambição de outras pessoas para produzir serviços acessórios, e isso tudo vai virar uma grande maluquice e todo mundo vai prosperar pro resto da vida. Se você tem essa certeza, quanto você produz? Tudo que você puder. E aí você produz. E aí você pega e pensa o seguinte: calma lá. Isso aqui eu não vendi do mês passado.
Do mês passado tá aqui tudo parado e eu não vendi isso aqui. Não, mas peraí. Eu também não vendi isso aqui, outro não. Tá aqui tudo parado, eu não vendi também. Que porra é essa? Como é o nome disso aqui? Ô, John, qual é o nome que eu dou pra esse negócio aí? Então, velho, vamos chamar de estoque? Estoque. Estoque. Boa. Rapaz, velho, não estão comprando mais. Essa porra desse estoque tá abarrotado. Rapaz, meu irmão, essa porra desse estoque tá abarrotado. Não tá vendendo essa merda, não. Rapaz, essa porra não tá vendendo. 1929, crise. A crise de 29, entre vários outros fatores, foi uma crise de estoque. Não tinha mais mercado, houve uma desaceleração da economia e se formaram estoques que não tinham escoamento. Como você tem muito estoque e não tem quem compre, para que você precisa manter a produção? O que aconteceu? Extremo desemprego. Vamos primeiro dar vazão a esse estoque. Se você tem um extremo desemprego, não tem mais a massa da população com dinheiro para comprar o estoque. Então o estoque continua se acumulando, a produção continua diminuindo, crise total, falência bancária, maluquice, todo mundo morrendo, gente se jogando das janelas, coisa toda acontecendo. Então, o Estado liberal, que parecia umas mil maravilhas, causou no seu processo e no seu rompimento uma extrema desigualdade social. Pessoal, em 1920 era normal criança de 8 anos trabalhar. Existe até, cara, procure no Google, não é mentira, uma coisa que é chamado de Revolução dos Pivetes, Brexit Revolution, que é uma revolução dos entregadores de jornal, acho que é dos Estados Unidos ou da Inglaterra, que meteram louco, mataram gente e as porra. Uns gurizinhos de 8, 9, 10 anos. O bagulho era louco. Tá? Então, pessoal, de uma maneira geral, nós temos que o liberalismo, ele foi assim um aflorescimento do capitalismo, ele foi adotado para combater o poder do soberano, liberdade, propriedade privada, livre concorrência e comércio, pressupõe nenhuma ou mínima interferência do Estado, trouxe um enorme desenvolvimento comercial, mas causou uma enorme desigualdade. Utilizava-se como base o pensamento de Adam Smith. Lembrando, pessoal, isso aqui não é uma aula de economia, né? Tem que parar aqui, né? Um grande beijo para minha mãe apareceu, então é tradição. Tem que parar para mandar um beijo para minha mãe. Tá? Beijo, mamãe. Então, pessoal, isso aqui não é aula de economia, tá? Então eu estou explicando aqui de uma maneira superficial. Não é meu objetivo aqui adentrar nas minúcias do liberalismo econômico, tá bom? Beleza. Continuando, deu merda em 1929. Aí chegou um cara chamado, olha que nome bonito, não, esse aí, cara. Vou dizer pra você, o cara que tem o nome desse, ele tá fadado a entrar na história. John Maynard Keynes. Caralho, tio. Chegou vulo quando ouço o nome desse. John Maynard Keynes. E Keynes, ele falou assim, rapaz, velho, deu bosta essa porra aí de 29, né, velho? Deu bosta. Rapaz, velho. Estoque pra porra, né? Rapaz, vem cá, velho. E se em vez da gente deixar essa porra tudo aí de qualquer jeito, o Estado não desse uma força? Não, vamos dar uma intervenção? Vamos gerar emprego? Keynes, ele foi pai de uma das frases e das ideias mais interessantes que eu já ouvi. Pague as pessoas para cavar buracos de manhã e depois pague outras pessoas para fechar esses buracos à noite. Nada. Ou seja, cavar e fechar. O que essa frase significa? Keynes entendeu, pela sua teoria keynesiana, que a intervenção estatal, a injeção de recurso do governo na economia, ela é fundamental. Entende? Inclusive, quando a gente fala do cálculo do PIB, se eu não me engano, você tem que PIB vai ser igual ao consumo das famílias, mais investimento das empresas, mais gastos do governo, menos a balança comercial, né, que é exportações, menos importações, né, na verdade é mais a balança comercial, né, mais exportações, menos exportações. Então, se tiver uma balança comercial positiva, aumenta o PIB e vice-versa. O G na fórmula do PIB, acabou sendo introduzida por Keynes. Colocou os gastos do governo. Só que isso tudo é muito deturpado hoje em dia.
Porque quando hoje se fala assim, o teto de gastos, fala o seguinte, não pode ter teto de gasto porque tem que ter gasto. Se não tiver gasto, como é que a coisa vai melhorar? Mas também não pode ter gasto de qualquer maneira, porque senão o negócio todo explode. Entende? Então, assim, é tudo meio um monte de falácia e é difícil você debater de uma maneira consciente problemas que são reais, né? De qualquer maneira, nós tivemos que keynesianismo, Keynes, né? Ele defendeu a intervenção do Estado, dando ao Estado uma função de geração de emprego, controle de juros, controle de taxas alfandegárias. Foi desenvolvido logo após a grave crise econômica que atingiu o mundo, né? Após 29, durante essa grave crise, como a resposta ao liberalismo clássico. Finalmente, também nós temos o neoliberalismo. O neoliberalismo falou o seguinte, espera lá, também não é assim. Vamos intervir, mas nem tanto. Vamos dar uma intervenção mais ou menos aí no bagulho. Então, é um contraponto às ideias de Keynes sobre o papel do Estado na vida social. Tem uma mínima intervenção do Estado, o setor privado tem maior poder de atuação e defende a abertura econômica. Para quem não sabe da nossa história, o governo Collor foi o responsável pela abertura econômica das empresas automotivas. Teve coisa boa também. Collor falava que só tinha carroça no Brasil. E aí abriu aqui o mercado para que empresas como, sei lá, Ford e outras, e sei lá, como não, Hyundai, Honda e bababá, entrasse aqui no Brasil e desenvolvesse os seus parques produtivos. O neoliberalismo, ele resulta em críticas muito interessantes. Quando a gente teve a crise de 2008, que foi uma crise feita pela especulação imobiliária, né, lá dos Estados Unidos, muitos bancos faliram. Muitos. O governo, para salvar os bancos, interviu entregando a fundo perdido. A maioria disso nunca foi pago. Mais de $1 trilhão para o sistema bancário. Inclusive, os bancos mantiveram os bônus de seu executivo. Gente, o banco falindo, todo mundo lenhado, mas o executivo com 30 milhões de bônus anual. Com o dinheiro de quem? Do governo. É por isso que fala uma coisa muito interessante. E a gente tem que ter essa consciência para não confundir as coisas. O liberalismo, ele acaba sendo liberal nos lucros, mas intervencionista nos prejuízos, de uma concepção prática. Por exemplo, eu sou um industrial. O lucro é meu. Eu já pago muito imposto. E paga mesmo, tá? Não tô dizendo que paga pouco imposto, não. Eu pago imposto pra caramba mesmo, nem sou industrial, né? Então, assim, o cara paga muito imposto. Agora, meu Deus, deu merda. Deu merda, vou falir. O governo, então, ó, deixa eu falar aqui com você. Se eu falir, eu tenho 20 mil funcionários, vou botar 20 mil na rua. Aí a vida tem dessas, hein, governo? Outra coisa, eu vou pegar, que eu sou rico, né? Não sei se você sabe, mas se falir essa merda, foda-se, eu continuo rico. Porque vai falir a empresa, não sou eu. Eu vou decretar uma recuperação judicial e não uma recuperação pessoal. Eu não vou decretar falência pessoal, é falência da empresa. Se eu me retar também, eu pego essa fábrica e levo pro Paraguai. E aí, governo? O governo, não, o que é isso? Vamos tirar uma isenção aqui, ó. Você não vai pagar mais imposto. Quer saber de uma? Toma aqui, ó, um empréstimo aí, ó. Me pague 2% ao ano de juros. Entende? Então essa intervenção acaba também, de certa forma, afetando quem tem maior poder aquisitivo. Tá? Beleza? É uma crítica plausível a esse sistema interventor. Pessoal, tudo existe um meio termo. Quando se fala, por exemplo, na Apple, que talvez seja um dos maiores exemplos aí de empresa, a Apple, não foi a Apple que desenvolveu o sistema de geolocalização. Sabe quem desenvolveu o sistema de geolocalização? O governo, o exército americano, que é do governo. Então, para coisas de grande escala, é quase impossível que seja um investimento privado. Não tem dinheiro para isso. Acaba sendo investimento público.
Então, por exemplo, uma empresa privada vai investir em ciência e tecnologia e educação a nível nacional? Se você pega a universidade corporativa da Amazon, que é uma das empresas mais valiosas do mundo, atinge ali um grupo de funcionários e alguns correlatos. Então, tem que existir o desenvolvimento empresarial e econômico, mas também tem que existir o desenvolvimento do Estado. É como eu falo, a gente vive uma crise de legitimidade, porque o Estado só faz merda com o nosso dinheiro, porra. Tá? Beleza? Show de bola. Então veja que esse neoliberalismo ganha força a partir da segunda metade do século XX e no Brasil começa a ser aplicado a partir da década de 90, ganhando mais força ao final desta mesma década. Acontece também o seguinte, esse movimento da crise de 29 fez muito país, principalmente europeu, pensar assim, cara, o que adianta eu ter tanto dinheiro se meu povo tá na merda? Então, pera lá. Eu vou intervir muito e eu vou deixar meu povo tudo de boa. Eu vou dar muito dinheiro pro meu povo. Aqui todo mundo tem casa, comida, moradia, o negócio todo. E isso é o que se chama de estado do bem-estar social, o welfare state. Visa reduzir as desigualdades sociais, é um contraponto ao liberalismo, é um modelo assistencialista, intervencionista, busca garantir os direitos sociais mínimos e equilibrar capitalismo e democracia. Agora veja só que coisa curiosa. Imagine você ser um trabalhador, pai de família na década de 40 em um regime de welfare state na Inglaterra, por exemplo. E aí você pensa o seguinte, não, peraí. Eu tô aqui trabalhando, veja só, antes de tirar qualquer conclusão, eu tô me colocando na cabeça desse cidadão, tá? Peraí. Eu tô aqui trabalhando pra porra. Me lenho pra caralho pra trabalhar. Pago imposto pra caramba. E sabe o filho do Jorge? O que tem o filho do Jorge? Rapaz, vagabundo, não faz nada. Fica bebendo o dia todo. Só que o governo deu casa, o governo paga a conta de luz, o governo paga a conta de água, o governo dá comida, o governo dá... Que porra é essa, tio? Compreendeu? Isso, se você for colocar de uma maneira ampla, não vou dizer justifica, que é uma palavra forte, mas dá pra você compreender o pensamento de muito europeu que é contra a imigração, por exemplo. Ricardo, você é contra a imigração? Não. Sabe por quê? Porque eu não vivo isso. A gente não tem imigração no Brasil. Quem que vem pra cá? Haitiano, venezuelano, boliviano? Quantos? Milhões? Não. A gente, pelo menos em grande parte do Brasil, não convive com imigração. Então eu não tenho como dar uma opinião sincera nem como que eu sinto. Porque eu acho que eu só fui atendido por uma pessoa, sei lá, só tive contato, assim, em uma relação de trabalho com uma pessoa que não fosse brasileira, acho que umas 2 vezes. Quando eu fui aqui no mercado e a pessoa era de algum país latino-americano, a gente é latino-americano também, né? Mas acho que ela era, sei lá, boliviana, venezuelana, que me atendeu no caixa. E uma outra vez que eu fui comprar uma coisa na rua e o cara era do Haiti, sei lá. Então eu não tenho lugar de fala para falar como é que eu me sinto com a imigração, né? Então perceba que isso vem de disfunções do Estado. Por que eu tô pagando tanta coisa e aí quem não quer fazer nada só vai ter o lucro, só vai ter o welfare state? Isso gerou uma crise. Essa crise do welfare state, né, aconteceu, inclusive, desde 88 o Brasil tenta aplicar o seu welfare state, né? Se você for ver nossos direitos sociais, tem moradia, educação, bababá, e muitos desses, para não dizer quase todos, estão ignorados, tá? Aí você tem conceitos de direito constitucional, como mínimo existencial, reserva do possível, aí são outras coisas. A crise do welfare state é justamente porque o governo ficou sem dinheiro, teve uma espiral inflacionária, teve que aumentar os preços, aumentar a base monetária, aquela coisa toda, crescimento da dívida externa e uma legitimidade social, uma crise disso, porque, de modo geral, acaba superonerando a classe média. Como assim superonerando a classe média? Gente, veja só, imagine um estado de welfare state do jeito que é. O rico, meu irmão, ele tem conta na Suíça. O rico não usa serviço público.
O rico pega os seus filhos e bota pra estudar naqueles colégios internos lá da Europa, aquelas coisas loucas lá, né? O rico, ele tem mobilidade. Ele não gostou daqui, ele vai pro país do lado. Não gostou daqui, vai pro país do lado. Não gostou daqui, vai para... O rico é outra coisa. O pobre, ele é usuário direto dos serviços dados pelo welfare state. Quem é que acaba de uma maneira prioritária pagando isso? A classe média, que é a classe trabalhadora. Então, quando fala assim, eram os grandes produtores que eram contra o welfare state, nem sempre. Muitas vezes isso vinha do povo, da classe trabalhadora. Do que hoje, né, muitos chamam de pequenos burgueses, né? O que seria pequeno burguês, né? Aquela coisa toda, só para vocês compreenderem. Quando vocês vê ali o esquerdopata falando e o direitista bolsominion falando, você compreende ali da onde que vem aquelas ideias, para que você consiga fazer a sua reflexão. Se você entrar no cerne de cada coisa, todos têm fundamento de razão. Perceba, você pensar, caramba, eu que tô pagando essa festa toda, pode ser visto como pensamento direitista e até como falam de maneira totalmente jogada no lixo, fascista. Fascismo. O cara que, sei lá, quer comprar uma porra de uma arma, chamam de fascismo. Fascista, pelo amor de Deus, né? Beleza. Esse é o direitista. Aí, se o cara fala, não, pô, beleza, você paga, mas olha, tem gente pobre, gente lenhada, a gente tem que dar, tem que ter serviço público de qualidade para esse pessoal. Esse cara é esquerdista. Ou seja, ambos têm argumentos extremamente sensatos, mas a massa define um como direitista e outro como esquerdista. Mas você não. Você vai refletir, vai pensar, vai absorver e vai falar, peraí. O patriota do caminhão, ele tem motivo, mas, meu irmão, ninguém se joga na frente do caminhão sem motivo. Ele tem motivo para ficar ali no caminhão. Alguma coisa no âmago daquele cidadão justifica isso. E um esquerdopata lá de Universidade Federal, né? O menino lá, a menina lá, esquisito, que tem cabelo embaixo do braço, a menina, também tem seu motivo para ser assim. Tem um motivo fundamentado. Isso que é interessante, você começar a compreender a fundamentação dos dois lados. Certo? Beleza? Então, pessoal, chegamos no estado regulador, que é o que tem uma presença indireta do Estado, tendo essa presença como fundamental. O estado regulador é a nossa administração gerencial, tá? Onde o Estado não é mais produtivo, ele não faz mais a estrada, ele paga alguém para fazer a estrada. O foco é em fomento, em regulação, e existe uma tendência a privatizações. O Brasil, atualmente, caracteriza por ser um Estado regulador. Certo? Pessoal, inclusive, bom levantar uma discussão. Historicamente falando, a imigração no Brasil ela é muito diferente de outras imigrações que a gente vê. A imigração no Brasil ela foi, de certa forma, encomendada. Houve um processo, isso realmente não tem como negar. Houve um processo, uma tentativa de embranquecimento brasileiro. Isso é fato. Isso tinha tirinha. Lá de 1930, 1940, fundamentou integralismo, Plínio Salgado, aquela coisa. Isso é fato. Isso não é invenção. Por que chamou o imigrante? Sofreu pra caralho, chegou aqui não tinha nada. Mas por que chamou o imigrante italiano, alemão e não chamou o imigrante do Congo? Tinha gente lá no Congo também. Por que não chamou um cambojano? Chamou o europeu. Chamou o japonês. Meio que chamou, né? Que o japonês é mais depois da Segunda Guerra. Mas nesse primeiro parte ali da República do Café com Leite, chamou o europeu. Então a imigração brasileira é diametralmente oposta do problema migratório que a gente vive hoje no mundo. Porque hoje a imigração, ela não é encomendada na maioria dos casos, ela é um movimento natural de pessoas querendo uma melhor condição de vida. É como se fosse aqui nesse jardim é mais florido, então todo mundo vai para lá e quem mora no jardim começa a ver que não tem mais flor. Gera uma complicação. É diferente do que houve aqui no Brasil. Cara,
a TV Lei Áurea agora há pouco tempo, um monte de escravo tá aí na rua sem fazer nada. Sem fazer nada não, né? Sofrendo pra caramba, se lenhando, se desgraçando todo. Rapaz, velho, eu não quero isso aqui não. Já sei, por que então, em vez da gente não pagar, em vez da gente pagar esse ex-escravo aí como assalariado e dar uma condição digna, por que a gente não chama o Medjenga e o Berdinazzi? Vai que vem um cara parecido com o Thiago Lacerda. Pô, Brasilzão! Coisa histórica, a gente tem que ter uma visão também, né? Beleza? Tranquilo? Show de bola! Então, nós temos aqui as funções do governo para que a gente finalize isso aqui. Pessoal, basicamente nós temos a função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Basicamente, o que é isso? A função alocativa é quando o governo aloca recursos, construção de rodovias, serviços de segurança, educação e saúde. A função distributiva é quando o governo distribui esses recursos, como, por exemplo, construir por meio de uma tributação específica um serviço público de saúde, Bolsa Família, etc. Tá? E a função estabilizadora tem a ver com você estabilizar a taxa de juros, nível de emprego, nível de renda. Então você tem que o governo, de uma maneira geral, tem essas três funções: alocativa, distributiva e estabilizadora. Pessoal, para a gente fechar, vamos falar aqui rapidamente do gerencialismo público, do consumerismo e do Public Service Orientation, ou PSO. Vamos lá. Lembra que eu falei do welfare state? Que tava dando merda lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aquela coisa toda. Eis que na Inglaterra, rapaz, Inglaterra é retada, né? Tem umas coisas assim. Surgiu uma dama. Mas não era uma dama qualquer. Era uma dama de ferro. Nome: Margaret Thatcher. E Thatcher, meu irmão, botou o negócio e falou o seguinte: meu irmão, eu quero mais que todo mundo se lembre. Ó, agora a gente vai fazer que nem faz economia doméstica. Tem dinheiro para comprar pão? Não tem, então compra menos pão. Tem dinheiro para pagar a luz? Não tem, então desliga a luz do quarto, só vai ligar a luz tal hora. Tem dinheiro para tomar banho quente? Não tem, todo mundo só toma banho frio. Thatcher, ela foi um dos grandes expoentes do gerencialismo puro. O gerencialismo puro, como ele foi concebido, ele tem o objetivo de economizar, superando a crise fiscal. O que faz para isso? Demite gente pra caramba, reduz gasto pra porra, privatiza e desregulamenta um monte de merda. Quem acaba se lenhando? O povo. E aí entra uma dicotomia. Vai fazer o quê então? Deixa tudo se explodir? Tá sem dinheiro. Ah, ótimo. Vamos imprimir mais moeda para gastar mais dinheiro, dane-se a inflação. Joga essa porra para frente. Pega empréstimo, joga para frente. Uma hora você tem que cortar gasto. Só que cortar gasto dentro da sua família é mais fácil. Agora imagina você cortar gastos quando esses gastos é saúde do povo, educação do povo, alimentação de qualidade, um monte de coisa. Então, Margaret Thatcher, ela teve essa visão gerencialista, meu irmão, ela é odiada por muita gente, é reverenciada por muita gente. De certa maneira, houve uma superação da crise fiscal na Inglaterra, que se implantava graças ao welfare state. E teve uma coisa com o minerador, ela simplesmente fechou os postos de mineração, não tem mais por que minerar carvão mineral, só que tinha lá mineradores a geração, tataravô do cara era minerador, era os 7 anões lá que minerava. Lance, agora não minera mais, vai fazer outra coisa. Então ela era arretada. É por isso que não tem lado certo. Uma coisa que foi um contraponto muito importante a Margaret Thatcher para os sindicatos. Então os sindicatos eles têm uma grande função. Entende? Só que assim, no final, gente, todo mundo defende os seus próprios interesses. Cabe uma análise da história a gente ver qual foram os interesses que eram mais certos de serem defendidos. Mas isso passa muito por um enviesamento pessoal. Porque até quando a gente julga os interesses alheios, a gente julga com base em nossos próprios interesses. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Aqui surge o termo rolling back the state, ou seja, reverter o Estado, regulamentando.
Trouxe vantagens como análise de custo de políticas públicas, vamos ver quanto isso custa, mas tirou a flexibilidade dos gestores de decidir e inovar, além da falta de preocupação com os impactos, principalmente sociais. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. Beleza. Perceba, a qualidade do serviço público e demanda dos cidadãos, ela é em segundo plano, tá bom? Diametralmente oposto ao gerencialismo puro, nós temos o consumerismo, já que no consumerismo o foco não é a organização do dinheiro, mas sim a satisfação do cliente. De certa maneira, é como se você pensasse assim, ó. Qual é? Eu tenho uma filha. O que eu mais quero é fazê-la feliz. Aí minha filha fala assim, papai, eu vou ser feliz com uma bolsa aqui que custa 30 mil reais. Massa, seja feliz, pô. Você tem dinheiro pra pagar? Não, mas eu quero te fazer feliz. Você tá sendo feliz? Tá sendo feliz. Vai dar merda? Vai dar merda. Já o gerencialismo puro é o seguinte, papai, eu quero uma bolsa. Então, filha, vou te dar um saco plástico aqui, porque não tem como nem comprar uma bolsa de R$ 1, nem se a gente juntar. Por quê? Porque tem aqui os custos da casa. O que é mais importante, você ter a porra de uma bolsa ou a gente comer pão? Né? Então, assim, ó, vamos pegar direitinho. Inclusive, ó, tem até dinheiro sobrando, mas tem que investir para no futuro você ter sua faculdade. Então, dane-se a sua bolsa. Gerencialismo puro é mais ou menos isso aí. Entendeu o contraponto? Então, no consumerismo, o objetivo é aumentar a qualidade do serviço público, baixa a preocupação com accountability. Dane-se a prestação de contas. É algo extremamente populista. Então, quando você vê o Ciro Gomes falando, nós temos que combater essas práticas consumeristas, que eu não sei o que tem, ele tá falando disso. Tá? Chegamos então ao que é o meio disso tudo, que é o Public Service Orientation, ou seja, PSO, que é o modelo mais atual da nova gestão pública. Então, quando se fala nova gestão pública, a gente está falando disso aqui também. Onde você tem uma preocupação com equidade e justiça social. É um meio termo. Você também se preocupa com transparência e accountability. Beneficiários passam a serviços como cidadãos, titulares da coisa pública. Surge, então, o paradigma do cidadão cliente. Beleza? Pessoal, então é isso. Eu espero que nessa aula eu tenha feito você pensar, tenho feito você se questionar, principalmente entender o que é a administração pública e todos os seus aspectos. Aqui, acredite, muitas questões de prova estão aqui, cara. Não tem prova de administração pública que não se pergunte umas 2, 3, 4 questões do que foi feito aqui nessa aula, tá? Então é fundamental que você tenha esses conhecimentos. Como sempre, lembre-se, aulas são apresentações do assunto. O que vai fazer você passar em prova é ler seu material, resumir seu material, revisar seu material e, principalmente, fazer muitas questões. Como sempre, muito obrigado por tudo, mais uma vez. Te vejo na próxima, meu parceiro. Valeu, falou e até mais!